Hoje resolvi falar sobre vírus e suas doenças associadas. Os vírus são agentes infecciosos acelulares, que fora das células hospedeiras são inertes e não possuem metabolismo próprio. Suas principais características são que possuem o único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, são parasitas intracelulares obrigatórios e não possuem metabolismo, além de possuir um envoltório de proteínas cujo material genético, que protege o material genético denominado capsídeo. As características gerais dos vírus. Os vírus possuem um tamanho de 225 nanômetros, geralmente. E o que acontece? Os vírus são organismos vivos. Como eu posso definir a vida em se tratando de vírus? A vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas, codificados por ácidos nucleicos. Dessa maneira, os vírus não são considerados organismos vivos, porque são inertes fora das células hospedeiras. E os ácidos nucleicos dessas células vivas estão em constante atividade. No entanto, quando penetra em uma célula hospedeira, o ácido nucleico vitral torna-se ativo e funcional. Sob este ponto de vista, os vírus estão vivos quando proliferam dentro da célula hospedeira infectada. E qual é a estrutura dos vírus? Os vírus são constituídos basicamente da seguinte unidade: ácido nucleico mais capsídeo proteico. Existem vírus de várias formas geométricas. Existem vírus que têm forma de hélice, helicoidal, forma de poliedro, poliédricos, forma de icosaedro, icosaédricos, forma de cilindro, cilíndricos. E além disso, podemos classificar os vírus em outros dois grandes grupos: o grupo dos vírus com envelope e o grupo dos vírus sem envelope. No grupo dos vírus com envelope, o capsídeo, que é a cápsula que envolve o vírus, é coberto pelo envelope, que é formado quando o vírus é exocitado da célula hospedeira. Dessa maneira, o envelope é formado por uma porção da membrana citoplasmática da célula hospedeira. No grupo dos vírus que não possuem envelope, o que acontece com o capsídeo? O capsídeo não se encontra envolvido pelo envelope. Dessa maneira, dizemos que o vírus está pelado, está nu. O vírus da gripe é um exemplo de vírus envelopado. Ou seja, o vírus da gripe não é um vírus pelado. Os demais são exemplos de vírus não envelopados, como vírus do mosaico do tabaco, e também temos outro vírus pelado, que seria o adenovírus. Agora, quando a gente fala em hospedeiros são aqueles seres que vão ser invadidos pelo vírus, para o vírus conseguir manter-se vivo. Os hospedeiros são células animais, células vegetais, bactérias, fungos e protozoários. Como acontece a reprodução dos vírus? Os vírus, principalmente, reproduzem-se só no interior de uma célula hospedeira. O ácido nucleico dos vírus possui somente uma pequena parte dos genes, que são necessários para a síntese para a formação de novos vírus. E onde encontramos o restante do material orgânico para facilitar a reprodução dos vírus? As demais enzimas necessárias para essa síntese proteica são fornecidos pela célula hospedeira. A célula hospedeira vai fornecer material para a síntese de ribossomos, vai oferecer material para formar RNA transportador, para formar RNA mensageiro e formar energia, que seria o ATP. Portanto, os vírus necessitam de via metabólica da célula, porque eles não têm metabolismo próprio. Dessa forma, precisa da energia de outros para se reproduzirem, para se replicarem. Para estudar a reprodução viral, vamos analisar a reprodução do bacteriófago, que é um parasita intracelular de bactérias. Reprodução viral. Bacteriófagos possuem dois tipos de reprodução. Não se esqueça, o bacteriófago é um parasita intracelular da bactéria. Então, vamos lá. Temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico diferencia-se do lisogênico da seguinte forma: o lítico termina com a lise, com a morte do hospedeiro, da célula hospedeira. O lisogênico não, a célula hospedeira permanece viva. Então, resumidamente, um morre e o outro fica vivo. Como acontece todo o processo no ciclo lítico? O ciclo lítico é dividido em algumas etapas.
é dividida nas seguintes fases: a adesão, depois da adesão ocorre a penetração, depois a biossíntese, depois a maturação e por último a liberação. Então é muito simples. A adesão, o que acontece? O vírion se adere à célula hospedeira. Depois que se adere, o vírion vai penetrar. E depois que penetra, vai fazer o quê? Ocorrer aquela síntese biológica. Então, o DNA viral determina a síntese dos componentes virais. Aí, quando ocorre a síntese, aquele material ele precisa adquirir um desenvolvimento chamado fase de maturação, onde os pedacinhos que foram originados na biossíntese, eles vão ser montados na fase de maturação. A liberação. E a liberação? A liberação, a célula vai morrer. Por quê? Porque ela vai se rasgar, ela vai ser destruída. A célula hospedeira rompe-se, é destruída. E os vírus que conseguiram se montar, que conseguiram se multiplicar, eles vão ser liberados. No ciclo lisogênico, o processo é muito semelhante ao ciclo lítico. Porém, o DNA do fago se insere ao DNA bacteriano. O vírus agora é chamado de profago. Então, toda vez que a bactéria replicar seu cromossomo, o DNA do profago também é replicado, permanecendo latente nas células filhas. Então, o que acontece? Ocorre a divisão e dessa divisão permanece o material genético. No ciclo lisogênico, as células não morrem e os vírus, neste caso, chamados de temperados. Então, eles estão lá latentes, esperando o melhor momento de começarem a agir. Então, mais uma vez, quando a gente fala em ciclo lítico e ciclo lisogênico, de forma resumida, vai acontecer o seguinte. Mais uma vez, o ciclo lítico, a célula é lisada, liberando os fagos. Existe o cromossomo bacteriano, o fago multiplica-se na bactéria hospedeira e a célula é lisada, liberando os fagos. No caso, o parasita viral. Já quando eu falo do ciclo lisogênico, a bactéria se reproduz normalmente, copiando o profago e transmitindo às células filhas. E várias divisões celulares geram uma população de bactérias portadores desse profago, desse parasita. E casualmente o profago solta-se do cromossomo bacteriano e inicia um ciclo lítico. Então pode acontecer que no ciclo lisogênico, se o material do profago soltasse do cromossomo bacteriano, pode ocorrer sim um ciclo lítico. Agora, quais são as consequências do ciclo lisogênico? As células que contêm o genoma viral são imunes à reinfecção por um fago da mesma espécie. Então, percebe-se que quando você está incorporando ao seu material genético o material do profago, quando você se reinfectar pelo mesmo profago, você vai estar imune àquele profago, que é o parasita, no caso. As células hospedeiras podem vir a apresentar novas características. A toxina produzida, por exemplo, pelo Clostridium botulinum, é codificada por um gene de um profago. Então, se você tem uma bactéria, ela vai possuir características específicas por ser uma bactéria. Mas quando o material genético de uma bactéria é alterado, quando o material de um vírus é incorporado ao material genético de uma bactéria, parte das características daquele vírus podem resultar em uma característica adicional àquela bactéria, como acontece, como já citei anteriormente, no Clostridium botulinum, que a toxina produzida, ela só é produzida porque existe material genético do vírus. Porque se fosse material genético só da bactéria, essa toxina ela não seria produzida. Outra consequência interessante do ciclo lisogênico é que ela permite a transdução bacteriana, que é um tipo de reprodução sexuada em bactérias. Agora vamos falar de um vírus específico, o retrovírus.